Eu vou começar uma nova série falando sobre coisas e espero que essa série dê certo e eu faça mais coisas assim no futuro. E para esse episódio piloto eu queria falar sobre The Amazing Digital Circus. É uma coisa que eu já tava querendo falar faz um tempo já, porque é uma das poucas séries assim que eu tô acompanhando e tô realmente gostando. Tô amando aquele negócio. E olha que eu sou bem chato pra gostar das coisas. Tipo, eu não sou uma pessoa que gosta de qualquer animezinho que aparece na temporada de primavera e esse tipo de coisa. Cara, eu sou uma pessoa bem chata que eu só gosto de animes realmente bons, tipo Hunter x Hunter e Fullmetal Alchemist, e de desenhos da era de ouro da animação, ou seja, desenhos de final dos anos 20 até final dos anos 50. Então significa que The Amazing Digital Circus é algo realmente muito bom, porque pra eu gostar, eu acho que tem que ser uma coisa boa mesmo, né? Pro um negócio me agradar, assim. Mas o que eu vou falar aqui é a minha visão, não é a visão que eu tenho da série, não é o que tá escrito nas Wikipédias coisas desse tipo. É a visão que eu tenho, não são os fatos que a criadora fala, até porque fala poucas coisas e bastante coisa ficou de fora lá que dá pra perceber que tá lá, mas ela não menciona. Mas o que torna o The Amazing Digital Circus tão especial? Eu vou falar só Digital Circus daqui pra frente pra ficar mais curto. Porque geralmente a gente não fala o espetacular Homem-Aranha, que seria o nome original. A gente só fala Homem-Aranha, por exemplo. Então vou chamar só de Digital Circus daqui pra frente. É engraçado como é pra ele ser um desenho ultra dark e grosso e esse tipo de coisa, né? Mas no final ele acaba sendo agradável e confortável, desde a música da abertura e a música tema, não sei. Dá uma sensação de conforto e é mó desenho psicopata que se trata de psicologia e loucura. É bem estranho isso. Eu duvido que alguém tenha assistido isso, mas eu falei sobre Digital Circus quando eu joguei o Jinx de Play 1, e aí hoje em dia aquele vídeo tá bem desatualizado, porque aquela foi minha primeira impressão de quando eu assisti Digital Circus e foi dublado no Netflix. Mas depois eu reassisti de novo, dublado, e depois reassisti em inglês, e hoje eu tenho uma visão totalmente diferente. Hoje em dia eu amo o negócio. Mas como eu conheci? Acho que como todo mundo, eu conheci por causa da internet, por causa de. Foi um negócio que viralizou, né? Então eu conheci no. Por causa do DeviantArt e esse tipo de coisa, né? Aí eu só vi fanarts, aquelas fanarts da Pom Mini Sexy, por exemplo. Aí quando eu vi isso, eu pensei que seria um desenho 2D e cheio de palavrões e violência e personagens gostosos, entre aspas, tipo Hazbin Hotel e Hell of a Boys. Desculpa quem gosta disso, mas eu odeio esse desenho, esses dois desenhos. Mas aí eu vi o trailer no Netflix e fiquei impressionado quando eu vi que era um desenho 3D, sem palavrão, né? Até certo ponto. Não, eles falam um palavrão, mas faz um bip de censura, por exemplo. Eles não falam palavrão completo. Aí eu pensei que aquilo só era a versão do Netflix, né? Eu pensei, caramba, acho que no original do YouTube, ou seja lá de onde for, mas é do YouTube. Pensei que seria um negócio 2D e cheio de palavrão. E o Netflix tava zoando isso, né? Quando eles falavam palavrão e censurava. Igual. Não, igual é o Luva Boys, por exemplo. E eu não acho que essa falta de palavrão, entre aspas, né? Não seja pra ficar, como fala? Não ficar, pra ficar monetizado no YouTube. Tanto que o Rasbeltel e Helluva Boys é do YouTube e fala mais palavrão do que uma temporada inteira do South Park. E também não acho que não foi pra ficar mais familiar pro Netflix e tal, né? Porque tem um monte de coisa do Netflix e Prime Video e o HBO Max principalmente, que é, novamente, é mais boca suja do que South Park. Tanto que tem uma piada que a bolha fica lá mexendo a boca por 15 segundos e só fica um bip de censura lá da a boca e falando de tanto palavrão, sei lá, isso me lembra muito o comecinho do House Hotel. Mas aí eu vi no YouTube e vi que era a mesma coisa, é a mesma versão, né? Então eu assisti no Netflix mesmo. Mas aí eu, da primeira vez que eu assisti, eu não achei lá essas coisas, né? Foi meio bizarro isso, porque quando eu assisti, por algum motivo o áudio tava totalmente cagado, não dava pra ouvir direito o que os personagens estavam falando. Eu até tive que assistir de fone, e eu acho que isso atrapalhou um pouco
a minha primeira impressão do desenho. Até no vídeo do Jinx, eu falei que eu gostei da premissa, mas eu achei a história bem fraca, os personagens bem fracos, o drama bem fraco e mal escrito, mas eu tava meio enganado por causa do que, primeira vez que eu assisti, o som tava totalmente cagado. E a dublagem também, ela é boa, mas em certos pontos ela é ruim também, a dublagem brasileira, eu tô falando. Mas apesar disso, eu fiquei fascinado desde essa primeira vez que eu assisti, por ser, além de ser algo 3D, né, que é diferente de todos esses outros desenhos de internet, por exemplo, ele é muito baseado em das primeiras animações 3D feitas, aquelas bem antigas. E também muito em jogos de Play 1. E eu gosto muito dessas animações 3D antigas, tipo aqueles primeiros curtas da Pixar. E jogos de Play 1. Apesar deles serem bem feios e serrilhados, eu gosto deles. Né? Tanto que na abertura dá pra. Tá meio que com um gráfico de Play 1 no cenário e o título. Né? Outra coisa que eu tinha gostado do Digital Circus era a fanbase. Porque não é uma fanbase tão doente igual fanbase de anime ou fanbase de Hasbro Hotel e Helluva Boys. Porque até as fanarts mais sujas de Digital Circus que os fãs fazem não é tão obsceno e doentio igual a fanarts que as pessoas fazem de anime e Hasbro Hotel e Helluva Boys, por exemplo. Ou Five Nights at Freddy também. E outra coisa é que eu também não gosto de coisas que são ultra populares também. Automaticamente eu já não gosto quando as pessoas começam a encher o saco com alguma coisa que nem é tão bom assim. Aí fica uns animes, por exemplo, que nem é bom, mas é auto superestimado. Um grande exemplo disso é Spy Family. Daí quando as pessoas da internet já começam a encher o saco com esse tipo de coisa, nossa, e enchem muito, mano. Tanto com cosplays, caramba, mano. Realmente enche o saco, eu já passo longe, então significa que Digital Circus é realmente bom a esse ponto mesmo, a ponto de agradar uma pessoa tão chata quanto eu. E eu não gosto nem de Cuphead, pra você ter uma ideia. Outra coisa que eu gostei é da parte da sanidade da Pomni, porque ela tá vivendo num lugar preso e ter que se distrair com coisas bobas pra não enlouquecer, né? E eu achei isso bem parecido com a minha vida. Tanto que pra não enlouquecer eu faço esses vídeos de gameplay, só que eu acabo ficando mais louco. E igual a Pomme no desenho, quando ela sai nas aventuras do Kenny e tudo dá errado. É, eu acabei me identificando bastante com isso. Mas lá na minha gameplay do Jinx, eu falei que eu também não tinha gostado da Pomni, né? Mas depois da segunda impressão de quando eu assisti, mudou totalmente. Mudou totalmente e agora eu adoro a Pomni. Tanto que eu desenhei ela uma vez, aí acabei gostando de desenhar ela e depois nunca mais consegui parar de desenhar ela. É por isso que eu acho que Digital Circus é uma coisa que talvez você demore pra absorver, ou depois de um tempo a série te absorve, né? Porque o negócio me absorveu totalmente e eu fiquei viciado naquela droga. Então, mas por que eu gosto de Digital Circus? Primeiramente, vamos falar da parte visual. Eu gosto muito da parte visual que é baseado nessas animações mais antigas 3D e jogos de Play 1 e Nintendo 64, por exemplo. Eu já acho isso bonito pra caramba por algum motivo. E também é um desenho que faz você se sentir confortável, apesar de tentar ser dark e psicológico e louco, por exemplo. É bem difícil explicar porque eu gosto tanto, né? É por isso que eu falei que é uma coisa que te absorve, em vez de você absorver a coisa. Tanto que é pra ser um negócio muito momentâneo, né? E pode ser que no futuro o desenho seja esquecido porque se trata de coisas como realidade virtual e RPGs e NPCs. E é um negócio muito de hoje, assim, que pode ser que amanhã já não faça tanto sucesso assim. Mas e eu nem gosto dessas coisas, mas por incrível que pareça, eu adoro esse desenho. Mas uma coisa que eu acho é que a história de produção dessa série é uma coisa ultra mentirosa. Que eles fizeram um negócio pra ser uma websérie com episódio piloto, mas eu acho que isso tudo é mentira. Eu acho que eles realmente já tinham isso planejado, tanto com o Netflix até. E é tipo aqueles desenhos dos anos 80 só pra vender brinquedos, esse tipo, vender bonecos, esse tipo de coisa.
Ou seja, eles já tinham fabricado todos os bonecos e produtos só pra depois fazer o desenho pra poder vender esses produtos. O que não é uma coisa ruim, né? Isso significa que eles estudaram bastante os elementos que iam dar certo pra fazer a série poder dar certo também. Por exemplo, a personagem principal ser uma menina, por exemplo, isso já agrada as meninas, mas também já agrada os meninos porque todo mundo sabe que meninos são tarados e gostam de personagens de desenho. Eu sou uma dessas pessoas. Eu sei disso por causa que eu sou uma dessas pessoas. Quanto o Jax é muito personagens que só a menina gosta, né? Eu sei disso porque eu vi no DeviantArt e sei que as meninas gostam muito desse tipo de personagem malvado aí. Tanto que elas até fazem fanarts delas com ele ou escrevem fanfics delas com ele, esse tipo de coisa. Então eles estudaram muito pra ver o que ia dar certo. E uma das coisas também que as pessoas gostam muito tá sendo esses jogos, não online, né? Mas jogos que as pessoas fazem vídeo no YouTube. Tanto que o episódio 3 é um jogo de terror, e isso foi o que fez o YouTube ser YouTube, por exemplo. Eles estudaram muito o que ia dar certo, o que as pessoas iam gostar, pra poder vender os produtos. Um dos motivos que eu gosto é porque parece infantil, mas na verdade não é. Tanto que tem umas piadas adultas e bem grossas, né? Só que apesar de ser adulto, entre aspas, nada impede uma criança de assistir também e aproveitar o desenho. Tanto que eu acho que pode ser bem agradável para as crianças, embora ainda tenha algumas cenas bem assustadoras daqui. Eu acho que hoje em dia, assim, quem joga jogos de terror e coisas do tipo não vai se assustar com aquelas imagens, né? Mas voltando à segunda impressão de quando eu assisti pela segunda vez. Eu comecei a gostar mais da dublagem, né? Porque deu pra ouvir melhor. Não sei porque aconteceu esse negócio estranho do áudio da primeira vez. Mas daí eu percebi que a história era realmente boa e o drama era realmente muito bom e bem escrito também. E bem interpretado também. Coisa que eu falei que eu não tinha gostado quando eu joguei o Jinx, por exemplo. Outra coisa que eu gostei também foi da dublagem brasileira. Eu acho que é em inglês melhor, né? Mas a dublagem brasileira realmente ficou muito boa, tirando a voz do Kane e da Hagatha. Porque o Kane é dublado pelo Guilherme Briggs e eu não gosto muito dele, não. Aí a Hagatha, não é que ela tem uma voz ruim, né? Uma dubladora ruim. É que aquela dubladora faz muita personagem que eu não gosto ou eu não suporto. Tipo a mãe da Come, do Come não pode se comunicar. E eu meio que sinto nojo de ouvir a voz dela, por exemplo. Uma das coisas que eu gosto também é as piadas fora do desenho. Não chega a ser piada de quebrando a quarta parede, mas fazendo piada com coisa fora do desenho. Tipo, uma parte acho que é o vídeo lá explicando sobre as merchandising, né? Onde mostra lá, onde mostra o Kenny mostrando lá as fanarts mais 18 da Pomni, ou ele falando que tudo vai piorar daqui pra frente. E que também vai vir os chips, uma guerra de chips. E coisas do tipo, eu acho isso engraçado. E poucos desenhos faz isso. O que eu lembro, só Gintama e Ok Kai vamos ser heróis. Duas coisas que eu adorava também. A outra é a parte do Jax apontando pra trás e falando, e o que vocês acham aí? Mostra outro ângulo e tá apontando pro nada lá. Eu acho isso muito engraçado. Também uma das coisas, talvez seja só minha visão, é coisa minha, isso não é oficial, né? Mas eu acho que essa parte dele censurar o palavrão tá meio que zoando o Hasbi Hotel e Hell of a Boy. Eu sempre esqueço o nome dos desenhos, tanto que eu nem gosto desse negócio. É porque a criadora do Digital Circus, eu acho que já trabalhou no Hasbi Hotel fazendo a música. Aí eu acho que isso, sei lá, ela não confirmou isso, nunca falou nada sobre isso, mas eu acho que é uma forma dela zoar essas duas séries. Porque realmente o Hazbin Hotel e o. Tudo bem que o Hazbin Hotel é um filme, né? Mas o Helluva Boys fala mais palavrão em 20 segundos do que um episódio do South Park inteiro. Eu acho, eu vejo essa censura aí, censura proposital, né, do Digital Circus como uma forma de zoar esse tipo de série que só fala palavrão.
Mas novamente, isso só é minha visão, é o que eu acho. Não tô falando que isso é oficial, confirmando que isso é oficial, porque tem muita gente que faz isso, né? Michael Jackson no Sonic 3. Nossa, mas a série é realmente adorável, né? Mesmo sendo grossa, ainda é adorável. É tipo, sei lá, no Looney Tunes antigo. Não no Looney Tunes novo, né? Que é só grosso e grotesco e dá nojo. No Looney Tunes, mesmo os personagens sendo mal, sei lá, ainda é um negócio inocente, né? Eu acho que Digital Circus entra nessa categoria. É por isso que eu gosto tanto também. Mas ainda tem muita coisa pra falar, assim, que eu acho que eu não consigo falar com palavras. Agora eu vou falar dos episódios, depois eu falo sobre os personagens, o que eu achei de cada episódio até agora. Vai sair o episódio 4 amanhã, né? Espero poder lançar esse vídeo antes do episódio 4. Mas o primeiro, o piloto, é uma obra-prima como acho que poucas vezes se viu, né? É uma coisa que é feita de eras em eras. Tanto que eu ouso dizer que o Digital Circus veio para marcar a época como vários desenhos do passado. Isso só com o episódio piloto. Sei lá, eu coloco do lado do primeira vez que o Mickey apareceu em 1928, que foi o primeiro desenho com som. Deixa eu ver o que mais. O Looney Tunes aperfeiçoando o que a Disney já tinha feito com o Mickey e o Fantasia. O DuckTales, que chegou na época dele como um desenho completamente de todos os outros desenhos que se via nos anos 80. E mais um pouco depois com os Simpsons, que foi completamente diferente de tudo que já tinha no final dos anos 80 e anos 90 também. Nada conseguiu imitar os Simpsons ou o DuckTales sequer também, né? E o Bob Esponja também. Em menos escala com o Pokémon também, embora eu não goste, eu admito que marcou uma época, até hoje, né, infelizmente, porque quem cresceu viram uns adultos perturbados, coisa que eu não vou entrar no assunto aqui. E o My Little Pony, a amizade é mágica, embora ele tenha sido esquecido recentemente aí, acho que ninguém mais lembra desse desenho também. Mas é legal que eu tô vivenciando essa febre do Digital Circus aí. Uma coisa que eu vivenciei foi a febre do Mario Pony Amizade é Mágica, mas não era tão fã assim. E novamente, o Digital Circus é um desenho muito contemporâneo, mas que, sei lá, realmente ficou no meu coração agora. E provavelmente vai ficar no futuro. Nossa, mas se isso já é só o episódio piloto, sei lá, já conta tudo que você tem que saber sobre a série e já faz você amar ela só pelo piloto. E já viralizou, né? É incrível. Realmente o Amazing no título não é à toa. Já é o segundo episódio, já é a primeira aventura deles, né? E já mostra como a série vai ser daqui pra frente até a história começar a ficar séria, né? Que eu sei que isso vai acontecer porque é um clichê desgraçado que acontece em todos os desenhos modernos. Mas você já vê bastante desse equilíbrio entre meigo e grosso. Sem mais de um e mais de outro. Só com o segundo episódio. E tem aquele drama lá que a primeira vez que eu assisti eu não tinha gostado, né? Mas depois que eu assisti de novo eu adorei lá, que foi do NPC lá que é o jacaré, que eu não lembro o nome, ganhando consciência. Já o terceiro episódio é o mais fraco, na minha opinião. Até porque, sei lá, não vejo graça em jogos de terror, né? Mas é até estranho não ter isso aí, já que, sei lá, é uma tendência do YouTube de hoje em dia, né? Jogos de terror com jumpscare. Nossa, aquele episódio é o mais fraco, na minha opinião. Eu acho que é por isso que, quando eu falei sobre o Digital Circus quando eu joguei o Jinx, falei que não era grande coisa, é porque o episódio 3 estava mais fresco na minha memória. E realmente eu acho ele bem fraco, é muita enrolação lá com o Kane, lá, dando uma de psiquiatra com a Zubo. É um episódio, parece que ele é meio longo. Ele é meio longo só pra contar pouca coisa, né? Só pra. Que realmente é importante, é só a parte onde a Pomni e o Kinger tão perdidos lá, os dois juntos. Aí acontece aquele momento dramático lá, onde o King conta o passado dele pra Pomni. Essa é a única parte boa desse episódio, eu acho. Mas é a melhor parte do episódio e é um drama muito da hora também. Esse vídeo demorou tanto pra ser produzido que o episódio 4 acabou saindo e eu nem terminei de editar o vídeo porque eu tinha que desenhar algumas coisas ainda. Mas realmente o episódio 4 foi engraçado pra caramba.
Sério, mano, quem teve a ideia de gênio de fazer um episódio sobre trabalhar em um fast food, mano? Realmente quem deu essa ideia foi um gênio. Eu realmente não entendi porque a Agatha ficou fritando lá por meia hora e depois ela ficou toda chapada, falando coisa com coisa. É, eu realmente não entendi, o episódio nem explica o porquê. Nesse episódio dá pra ver meio que o lado mais humano do Jax, né? Dá até pra sentir pena dele, né? E esse episódio fez eu gostar mais da Zubo, mas fez eu odiar a Gengo. Desculpa por isso, mas eu sou muito sincero, mano. Eu acho a personalidade dela zero. E também ela criar. O sonho dela de criar um quadrinho inspirado em um mangá é que coisa imbecil, mano. E porque eu sei que esse mangá é One Piece. Pelo menos de acordo com o que a criadora falou. Ah, mano, por que tem que ter uma coisa dessas pra estragar meu desenho perfeito, mano? O engraçado é que eu acabei me envolvendo demais com o episódio a ponto de sentir ciúmes do Gamiko, o jacaré de doce. É, eu odeio ele agora. A parte triste é que. Uma das partes tristes é que ninguém vai querer assistir esse vídeo, ninguém vai saber do que eu tô falando, ninguém vai querer ouvir o que eu tô falando. E também que vai demorar uma eternidade pro próximo episódio sair. Mais sobre os personagens, começando pela Pomme, né? Pra você ter uma ideia, quando eu joguei o Jinx, eu tinha uma visão totalmente diferente da Pomme, né? Eu gostava dela de um jeito meio idiota e engraçado, igual eu falo que eu gosto do Emanuele e Raquel ou da Ruby Rose, do Ruby. Tipo, eu gosto, mas é de uma forma meio idiota. Tipo, eu tinha gostado da Pomni, mas como se fosse meio que uma irmã mais nova que você gosta de fazer bullying com ela, é. Essa foi a minha primeira impressão da Pomni, né? Mas depois, quando eu assisti de novo, eu comecei a gostar muito dela. Tanto que eu desenhei ela uma vez, aí eu acabei viciando em desenhar ela também. É, eu tenho que admitir que eu tenho uma quedinha pela Pomni, ela é muito fofa. E eu me relaciono muito com ela na parte dela tentando não enlouquecer e tudo naquele mundo acontece pra enlouquecer ela. É meio coisa de Pato Donald também, né? Acho que dá pra se identificar bastante com ela. Aí a voz dela, na dublagem brasileira ficou excelente, só que a inglês é tão melhor e boa que faz a brasileira parecer ruim, mas só perto da inglês, né? Mas a voz brasileira, a dubladora interpreta bem pra caramba. E ela consegue interpretar bem a Pomni. Já o Kane, cara, quando eu assisti dublado, eu odiei o Kane. Pra mim, sei lá, porque no original, quando eu assisti com o áudio em inglês original, dá pra ver que o personagem é bem carismático, né? Apesar dele ser um pouco irritante, mas ele ainda é carismático. E lá, ele, no original, ele fala como se fosse um apresentador de circo mesmo. Aí dá até um carisma pro personagem, só que dublado, o Guilherme Briggs, eu só. Eu escuto a voz dele, só consigo imaginar o Guilherme Briggs. Ou o Rei Julian, não sei, eu não consigo gostar do Guilherme Briggs. Nossa, mas dá pra ver que o Kane é bem carismático mesmo, mas eu prefiro a voz em inglês. A Bolha é um personagem aleatório pra caramba. Tanto que, sei lá, tem a voz do Lon, do sobrinho do Padre Donald. Só que é bem aleatório, é até engraçado, né? E a voz dela em inglês e português é bem parecidas, bem próximas. Não tem muito o que dizer sobre a Bolha, né? Mas o Kinger, eu acho que não tem muita coisa a dizer sobre o Kinger também, porque ele participa mais do episódio 3, né? Mas ele, eu acho ele engraçado pra caramba lá. Ele é bem paranoico, por exemplo. E bem burro também. Só que a Agatha, eu acho que é a minha terceira personagem favorita desse desenho. Porque a primeira é a Pomni e a segunda é o Kane, apesar de ser um pouquinho irritante e também ser dublado pelo Guilherme Briggs. Mas a Agatha, sei lá. Ela só é a mãe do grupo, entre aspas, né? Só que aí ela é muito fofa por causa disso, né? E se bem que ela só é uma cópia descarada da Reg Diane, né? Tanto que quando eu acho que eu joguei, quando joguei o Jinx e falei sobre Digital Circles, eu acho que eu devo ter errado o nome e falado Hagda. Eu não sei se eu errei, mas eu tenho quase certeza que eu errei. É porque Hagatha e Reg Diane é muito parecido, então eu acabei misturando os dois nomes, porque eu sou meio burro. Mas desculpa a linguagem vulgar, mas na minha opinião a Agatha só é uma Reg Diane MILF. Mas só que de um jeito muito fofo, né? É, ela é realmente muito fofa. Mas a voz em inglês dela é realmente infinitamente melhor do que a brasileira, porque eu não gosto da dubladora brasileira dela. Eu já falei isso antes, né?
Quanto o Jax, igual eu falei antes, ele é muito personagem que é pra meninas gostar, né? É tipo aquele, sei lá, aquele, como é o nome daquele cowboy lá do Helluva Boys, nem lembro o nome. Sei lá, é tipo esse personagem, é o personagem bad boy que, sei lá, as meninas piram, né? Tanto que eu acho que é o personagem favorito da criadora, né? Só que a voz, eu acho que eu não achei que a voz em inglês do Jax se destacou tanto, mas na versão brasileira é dublado pelo Cláudio Galvão, que provavelmente é o melhor dublador masculino que o Brasil tem, na minha opinião. E a voz dele ficou excelente. Sei lá, eu acho ele. Eu gosto dele, porque eu acho que ele é o quarto personagem, o personagem favorito. Se for ver, o Kinger é mais da hora que ele, né? Então é o quinto. Mas sei lá, ele é um grosso, malvadão, um sarcástico, só que não de um jeito ruim. Porque geralmente quando recentemente, não, ultimamente, quando eu tava fazendo um personagem assim, o personagem era desprezível e nojento. Sei lá, geralmente em anime, quando fazem um personagem de anime assim, eu sinto nojo. Não vou lembrar assim de cabeça qual agora, mas é realmente. Um daqueles animes que quer ser RPG, por exemplo, que eu nem chego a assistir também. Mas a forma como ele é malvado e sarcástico me lembrou muito assim o estilo do Pernalonga do começo dos anos 40 e o Garfield também. Que são uns personagens bem mal, né? Mas a gente acaba adorando eles, amando eles, né? Mesmo assim. Então o Jax entra nessa categoria aí. A Zubul, primeiramente, não dá pra saber qual é o gênero da Zubul, né? Mas no dublado ela ela é referida como no feminino. Então eu vou referir no feminino, então. A Zubul não tem muito o que falar dela, tá sempre quieta no canto dela e não quer saber de nada. Parece até eu na vida real. A dubladora no original é excelente. Cara, a voz dela no inglês ficou muito boa, mas a voz dela na versão brasileira é uma dubladora muito boa, que é uma voz de uma dubladora, mas ela é meio masculina, fica uma voz boa, eu não consigo lembrar assim qual personagem ela dubla. Essa dubladora dubla, né? Mas ela é realmente muito boa, mas eu acho que não combinou tanto. Não combinou tanto quanto a voz. Não ficou tão boa quanto a voz em inglês, né? Mas, embora a dubladora seja realmente boa. Mas eu acho que pra ideia da personagem Zubul foi uma ótima escolha, né? Aí tem a Gangle, espero que eu esteja falando o nome certo. Não dá pra saber muito sobre ela, só vai saber mais dela no episódio 4 que vai vir. Ela, não sei. Ela só é fofa e só isso que ela é por enquanto, na minha opinião. É a mesma coisa que é só mais da minha visão, né? Mas não é nada oficial. É que eu vejo os personagens como se fosse uma família. E se for ver, é bem parecido, né? Mas a criadora nunca falou nada sobre isso. Começando pelo Kenny e a Bolha, né? Que não são parte da família, né? Porque eles são a inteligência artificial do próprio mundo lá, do Digital Circus. Mas dá pra ver o Kenny como se fosse Deus, né? Ele até tenta. Ele cria tudo lá e até tenta agradar os personagens que são a família, né? Mas ele não consegue e a bolha é como, sei lá, o anjo maluco dele. Mas aí, se for ver, o Kinger é como se fosse o pai da família, né? Porque ele é o mais velho lá e a. E a Hagatha também é como se fosse a mãe, né? Como. A personalidade dela é bem mãe mesmo, né? Tanto que eu falei que ela é uma Reg Jane Milf, desculpa a linguagem. É, mas lembrando que o Hello Boys fala coisa pior, e eu assisti esse negócio. O Jax é como se fosse o irmão mais velho, né? Tanto que ele pega bastante no pé de todos os outros. Ele é meio que o filho rebelde de Bart Simpson. Mas aí a Zubo, ou ela pode ser uma tia, né? Ou uma irmã abaixo do Jax, né? Mais nova que o Jax. Mas aí a Gengo seria a irmã do meio, né? A tímida que não fala nada e é bem assim mesmo. Tudo que ela não mal participa do negócio. É uma coisa se fosse a irmã do meio mesmo, a irmã tímida. E a Pomini seria a irmã mais nova. Tanto que o Kinger e a Hagatha cuidam bastante dela, né? Não, mas não juntos, né? Mas eu também tenho algumas teorias, né? Como todo mundo.
E uma delas é como a Pomni seria na vida real, né? Mas eu achei que isso não ia ser uma coisa interessante pra mim, porque provavelmente ela seria uma pessoa chata da vida real. Desculpa pela moto, mas eu não consegui cortar isso. E sei lá, meio que estraga a imagem dela pra mim, ela não sendo uma bobo da corte, né? Uma palhaça, uma jester, né? No nome original, acho que nem tem nome em português pra isso. Ela sem o chapéuzinho e sem as maquiagens, coisas do tipo. Sei lá, acho que meio que minha visão dela estraga sem isso, sem essas coisas, né? Aí, sei lá, imaginar ela na vida real com um headphone. É bem. É, estragou a visão dela pra mim. Só que provavelmente ela trabalha na CIA, né? Como dá pra ver lá quando ela tá correndo no prédio lá. Até ela ver provavelmente o computador onde ela tava lá com o headphone. É um prédio da CIA. Pode-se dizer que ela podia ter trabalhado na CIA na vida real? Mas é uma teoria que eu pensei, né? Porque eu meio que estranhei, né? O nome do desenho é Digital Circus. Mas aí não tem nada de circos lá sem ser a parte principal lá, que é a casinha deles, né? Não tem nada de circo ali. Tanto que quando eu vi assim pela primeira vez no DeviantArt, esses negócios assim, eu pensava que, sei lá, eles faziam shows e coisas de circo mesmo, mas eles não fazem isso no desenho. Então eu criei uma teoria maluca de que, como o Kane é apresentador de um circo, né? Mas eles não fazem nenhum show. Pode ser que o Kane esteja criando tudo aquilo como um espetáculo para as pessoas assistirem, mas aí os personagens lá, as pessoas que estão naquele jogo, não sabem disso. É tipo como se fosse um show de Truman. E no final, sei lá, o Kane só tá manipulando eles, porque o Kane até não quer NPCs fora dos joguinhos lá, das aventuras que ele cria. Então aquelas aventuras que ele cria é como se fosse o espetáculo do circo. Essa é a teoria que eu tenho, né? Que eu acharia legal se fosse verdade, né? Eu vou ficar bravo se eles estragarem tudo e fazer um negócio meio, sei lá. Um negócio meio clichê de que, aquelas pessoas no mundo virtual, na verdade, são as últimas pessoas do planeta Terra, bababá, assim, tipo, o negócio ficar muito bravo se isso acontecer. Porque tudo que eu gosto estraga, mano. Aconteceu com Hunter x Hunter, eu amava Hunter x Hunter e estragaram tudo com Chimera Antes. O Victor e Valentino eles já estavam começando a estragar, já tava virando um desenho qualquer de Cartoon Network antes dele ser cancelado. Dessa primeira vez eu fiquei feliz do desenho ter sido cancelado. Eu não consigo mais lembrar alguma coisa assim de cabeça, né? A memória tá bem curta. Mas já que eu mencionei Victor e Valentino, e Ok Caio também, esses dois desenhos eram os que eu tava achando melhor, assim, os melhores desenhos da atualidade. Mas agora eles perderam pro Digital Circus, porque tá sendo o melhor de todos, tá ganhando o prêmio até agora, até eles não estragarem tudo, né? Que provavelmente vão, porque só porque eu gostei eles vão estragar. Enfim, obrigado se você assistiu até aqui. Espero que esse vídeo não tenha saído ruim, porque foi muito recortado. Eu tive que apertar a pausa em várias partes, porque era um barulho de moto, cachorro latindo, caminhão. Eu tive que sempre pausar e continuar depois. E também minha memória tá bem curta, eu tive que pausar para lembrar do que eu ia falar. Enfim, é isso. That's all, folks!